Olá, pessoal! Nós vamos falar dos processos de formação de palavras. Esse é o segundo vídeo dos 3 vídeos que encerram o assunto de morfologia. Lembra que eu falei? Nas nossas aulas presenciais? Que nós estávamos revisando a morfologia. Dentro de morfologia, nós vamos estudar a estrutura das palavras, nós vamos revisar a formação das palavras e a classificação das palavras. Então, eu já fiz o vídeo de estrutura das palavras, nós vimos que as palavras são desmontáveis, aí nós vimos radical, vogal temática, tema, nós conhecemos os morfemas, né? E agora nós vamos falar dos processos de formação de palavras. Então, como que se forma palavras em português? Eu não posso sair por aí inventando qualquer palavra, né? Ah, professora, eu sou muito bom na língua do P. Eu tenho uma linguagem secreta. Gente, mas em português nada disso adianta. Nós só temos 2 processos de formação de palavras em língua portuguesa. Então, olha aí. Nesse quadro, dá para ter uma noção dos 2 processos principais de formação de palavras, que é a derivação e a composição. São os nossos 2 processos principais. Então, quer formar uma palavra nova? Você vai formar pela derivação ou você vai formar pela composição. A derivação é um processo de formação de palavras que você vai usar uma palavra principal e você vai acrescentando ali morfemas a essa palavra. Na composição, você já vai ter 2 ou mais radicais, então você vai juntar palavras. Bom, o processo de formação de palavras chamado derivação, ele tem uma classificação. Nós vamos ter derivação prefixal, nós vamos ter derivação sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e derivação imprópria. E o processo de formação de palavras chamado composição, nós vamos ter 2 tipos: composição por aglutinação e composição por justaposição. Dentro do processo de composição por aglutinação, nós vamos ver que as palavras vão se juntar e vão perder fonemas. As palavras saem perdendo nessa junção. E no processo de composição por justaposição, o nome mesmo diz, é uma junção justa. Ninguém sai perdendo nada. Bom, então vamos começar aí com a derivação. Esses são os tipos de derivação que nós temos. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Nós vamos ver cada um tipo desse de derivação. O primeiro processo de derivação, chamado derivação prefixal, o nome já diz, gente. Eu vou pegar um prefixo e vou acrescentar uma palavra primitiva ou um radical. Então, você tem ali, ó, a palavra coordenação, você tem a palavra manter, você tem a palavra pós-graduação. A palavra primitiva é ordenação, é ter e graduação. Mas eu consegui formar palavras novas. Acrescentando aqueles prefixos que estão ali em vermelho, ó, co, man e pós. Então, eu tenho ordenação, formei uma palavra nova, acrescentando o prefixo co, virou coordenação. Eu tenho a palavra primitiva ter. Eu quero formar uma palavra nova através da derivação prefixal, eu acrescento o prefixo na frente da palavra, né, antes do radical. E aí eu formo palavras novas. Um outro exemplo também possível seria justiça, né? Quero formar uma palavra nova a partir dessa palavra. Então, como se trata de formação de palavras através do processo de derivação, e ainda mais derivação prefixal, eu acrescento um prefixo. Né? Justiça, eu crio uma palavra nova, injustiça, pronto, usei o prefixo in. Mesma coisa com a derivação sufixal. Eu vou acrescentar, ao invés de acrescentar um prefixo, eu vou acrescentar um sufixo a uma palavra primitiva ou ao radical. Então, olha ali, felizmente, acrescentei o sufixo mente. Amável, então acrescentei o véu. Casa, acrescentei o inha, o sufixo ali, inha, e formei palavras novas. Um outro processo de formação de palavras através da derivação é a derivação prefixal e sufixal.
O nome já diz, eu vou acrescentar um prefixo, um sufixo à palavra primitiva. Então, olha ali o exemplo. Infelizmente, deslealdade. A palavra principal é feliz, eu acrescentei um prefixo in e um sufixo mente. A palavra principal é leal, eu acrescentei um prefixo des e um sufixo dade. Existe a derivação parasintética, gente. A parasintética é bem parecida com a derivação prefixal e sufixal. A diferença é que na derivação parasintética, o que nós temos? Nós temos um acréscimo simultâneo de um prefixo, um sufixo a um radical ou uma palavra primitiva. E se nós tentarmos retirar um desses afixos, nós já vimos que afixos são prefixo e sufixo, não vai sobrar uma palavra de sentido completo. Por exemplo, eu pego a palavra desalmado, eu acrescentei o sufixo des e o prefixo ado. Se eu tirar o prefixo, eu fico com a palavra almado, que não existe. Se eu retirar o sufixo, eu fico com a palavra desalma, que também não existe. Já na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar um ou outro e a palavra vai continuar existindo normalmente. Nós temos aí, para finalizar, os tipos de derivação. A derivação regressiva e a derivação imprópria. A derivação regressiva, o nome já diz. Ela acontece quando a palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Eu não vou acrescentar nada à palavra primitiva. Na verdade, eu vou diminuir a palavra primitiva. Então, quando eu formo, por exemplo, da palavra comprar, eu formo a palavra compra, da palavra beijar, a palavra beijo. Até mesmo esses nomes próprios. Por exemplo, uma amiga, o nome dela é Cristina, mas você pode chamar de Cris. José, você chama de Zé. Você está criando palavras novas. E você está criando através de uma derivação. E você está criando através de uma derivação regressiva. A derivação imprópria, o nome também já diz, é quando você usa, você muda a classe gramatical de uma palavra. E você não acrescenta nada. A palavra não sofre acréscimo e nem supressão. Ela não perde letra, nem ganha, não sofre nada. Você só vai mudar a classe gramatical dela. Então, nesse exemplo, os bons serão contemplados. Bons, nós sabemos que é uma palavra que pertence à classe dos adjetivos. Mas nessa frase aí, o adjetivo ele foi substantivado. Ele está acompanhado de um artigo. Então, ali, o adjetivo virou substantivo. Isso é uma derivação imprópria. Eu criei uma palavra nova. O adjetivo bons se transformou num substantivo. Bom, chegamos na composição. São dois tipos, por aglutinação e por justaposição. Composição, eu já não vou acrescentar morfemas, não vou acrescentar fixos. Eu vou pegar palavras. Então, eu vou juntar palavras e compor uma nova. Olha o exemplo, planalto. Eu formei a palavra planalto juntando plano mais alto. Só que quando eu junto plano mais alto, alguém ali saiu perdendo letras. Por quê? Porque plano se misturou com alto e criou a palavra planalto. Mas olha ali o ó, não existe mais a nova palavra. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que houve uma palavra nova formada, que é a palavra planalto, mas que essa palavra se formou pelo processo de composição por aglutinação. Ok? Então, vamos ver agora o outro tipo de composição. O outro tipo de composição é a composição por justaposição. O nome já diz, a junção ali é justa. As palavras, nós vamos pegar uma palavra, juntar com outra, ninguém vai sair perdendo, não há perda de elementos. Olha ali guarda-roupa. Guarda-roupa é a junção de guarda mais roupa, tá todo mundo ali com as suas letrinhas. Girassol. Ruth acrescentou ali mais um S no gira mais sol. Não pode perder. Pé de moleque, pé mais D mais moleque. Então, o nome da composição faz jus ao que está acontecendo. Ninguém sai perdendo, é composição por justaposição. Beleza? Entenderam? Bom, gente, por hoje é só, tá? Até a próxima aula, até o terceiro vídeo e a terceira aula de revisão. Aí nós vamos falar das classes de palavras, tá bom?
Então, um grande abraço e fiquem na paz.